Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Estevão. Você tem gostado dos conteúdos do nosso canal? Se sim, aproveite para divulgar, compartilhar, deixar o seu like, e sugerir. Nós acatamos, nós agradecemos inclusive o feedback e o retorno de todos vocês. Recentemente, um inscrito, por exemplo, pediu para que fizéssemos um vídeo a respeito da teoria estética do Schopenhauer. Podemos fazer no futuro. Neste vídeo, particularmente, falaremos a respeito da erística de Schopenhauer, dos argumentos, da arte argumentativa que o filósofo alemão desenvolveu, da sua teoria a respeito da argumentação. É muito claro que a erística schopenhaueriana no Brasil se tornou muito popular. Muitas pessoas conhecem e utilizam dos famosos 38 estratagemas de Schopenhauer. O seu livro que será analisado aqui, Como Vencer um Debate Sem Ter a Razão, se tornou muito, sem precisar ter razão, se tornou muito popular em nosso país. As pessoas leem, as pessoas conhecem já, ficou algo até marcado. Todavia, as pessoas somente lançam os 38 estratagemas soltos, mas ninguém entende o que está por trás dele, ou seja, qual a filosofia real de Schopenhauer que vai levar a ele desenvolver toda essa sua erística, essa sua teoria a respeito da retórica, essa sua teoria a respeito da dialética. Isso as pessoas simplesmente não sabem. Elas lançam 38 argumentos e pronto, para você usar numa discussão, para ganhar, mas não sabe qual o pensamento real por trás disso. Para tanto, nós devemos fazer um histórico de toda a história da dialética e da retórica. Nós precisamos adentrar aí na história de todas essas ciências. Em um primeiro momento, Aristóteles concebia a dialética como justamente a arte necessária para que você chegasse à verdade. Mas a verdade que a dialética ela justamente busca, ela é uma verdade aproximativa, porque a verdade absoluta ela advém pela lógica, através dos métodos formais da lógica, rigorosos e assim por diante, analíticos. A dialética ela traz um conhecimento aproximado, ela busca, através da investigação da realidade, conduzir a certos princípios, conduzir a certos princípios que depois serão mais refinados, mais apurados pela lógica formal. Então, Aristóteles tinha essa concepção, ao menos, da dialética, essa mesma concepção também, de certo modo, de Santo Tomás de Aquino. Aliás, é curioso notar que, por exemplo, para a arte jurídica, a dialética vai ser também uma ciência fundamental, é a ciência, uma das ciências principais do estudo jurídico, se o Michel Villei vai falar. Só que essa teoria, essa doutrina da dialética começa a mudar. Começa a mudar principalmente com Kant, porque o Kant vai dizer o seguinte, olha, nós não conhecemos as coisas em si, como elas são, o numen, nós só conhecemos os fenômenos, as coisas como elas se manifestam. Então nisso, como ele começa a negar a nossa capacidade de conhecer a realidade em si mesmo, a dialética passa a ter um menor significado. Mas Kant conserva esse significado. Kant vai dizer o seguinte, olha, de fato, nós não conhecemos as coisas como elas são na realidade, mas a dialética permanece tendo um papel que é o de purificar a nossa razão, limpar a razão dos erros, para que ela possa se utilizar da lógica e obter, então, a verdade do conhecimento que estaria propriamente no sujeito. Então, ainda assim, o Kant ele mantém a dialética, ainda que ele atribua a ela um papel menor. Por outro lado, o Hegel vai para o lado oposto, porque o Hegel vai dizer o seguinte, tudo que existe é racionalizável, é racional, e tudo que é racional existe. Ideia e realidade são equivalentes. Então, Hegel vai dar uma força muito grande ao intelecto humano e às ideias. A partir de então, a dialética ela passa a ter um papel central, porque ela não é só mais um mero método de aquisição da verdade, mas ela é a estrutura da realidade. Ela é o processo histórico, Tese, antítese, síntese. Não foi essa ideia da tese, antítese, síntese propriamente proposta pelo Hegel, mas de fato se encaixa no pensamento dele. A ideia da negação, do absoluto, do espírito absoluto, que ao se conceber, se nega a si mesmo, o ser, que ao mesmo tempo é não ser, e que ao se negar a si mesmo, gera então uma síntese, gera então um outro sujeito. E essa síntese, esse espírito, ele que vai mover a história, é o espírito absoluto. Ele é o gás que move a história. Então, para Hegel, a dialética vai ter um papel central. O Schopenhauer vê o perigo disso, porque vê que justamente a dialética está conduzindo agora a um estado totalitário, está conduzindo a um progresso que é incontrolável, enfim, está conduzindo, vê que o homem está sendo colocado agora no centro de tudo e quer mudar tudo. Isso vai, somado à concepção pessimista de Schopenhauer, para que o mundo é uma mera vontade cega, sem causalidade, sem um sentido por trás, ele vai desenvolver então sua própria teoria da dialética. Assim, para Schopenhauer, as coisas não têm um sentido. O mundo ele é uma vontade cega, desgovernada, ou justamente governada, mas justamente, como ele mesmo fala,
por algo cego, por algo irracional, né? É por isso que Schopenhauer tem uma filosofia extremamente pessimista, né? Uma filosofia, inclusive, mais depressiva até, né? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, não tem como chegar à verdade, porque a verdade sequer existe. Não é igual Kant que diz que existe, nós não temos acesso a sentidos. Não, a verdade sequer existe. Então, ele está no extremo oposto do Hegel. Enquanto Hegel, com seu idealismo, ele é otimista, aquela ideia das ideias que movem a história, que são a própria história, que são a própria realidade, o Schopenhauer vai dizer que não, que a realidade ela não contém nada em si mesma, além dela mesma. Ela não contém um ideal, né? Então, não há verdade. Logo, qualquer discussão que seja é inútil. Não há por que discutir. Quando você discute com alguém, você quer somente enganar outra pessoa. Toda discussão é, portanto, uma arte de enganação. É uma erística, a arte de levar o outro ao erro. Dentro desse contexto, dentro dessa mentalidade, é que ele vai desenvolver, então, justamente, né, a intenção de Schopenhauer era boa, né? Apesar de eu discordar, evidentemente, da filosofia dele, a intenção da erística dele não é ruim. Ele não era um cara que estava com isso querendo fazer com que os outros fossem enganados. Mas como para ele toda a dialética é somente pura enganação, então ele vai dizer o seguinte, a dialética funciona sob tais estratagemas, e ele vai dar os estratagemas. A partir de então você sabe quando os outros querem enganar você, né? Nós podemos utilizar de sua erística, de seus sofismas, para convencer uma pessoa numa argumentação, né? Para tornar mais fácil uma discussão que, às vezes, se a gente realmente trazer o argumento verdadeiro e a verdade, ela não vai ser convencida tão facilmente, né? Ela vai, então assim, a gente encurta o caminho com esses sofismas e realmente a gente consegue perceber quando alguém está querendo, né, te dar aquela enrolada. Então é bem interessante. Então, dentro desse contexto é que se insere a erística schopenhaueriana, né? A partir de então, vamos analisar quais são os seus 38 estratagemas, né, para vencer um debate sem sequer ter razão, já que para Schopenhauer, justamente, não existe uma razão por trás de todas as coisas. Então, isso tem que ficar claro. Gente, ele não fez isso à toa. Não, para ele toda discussão é isso. É por isso que ele vai desenvolver essa teoria. Para ele tudo se resume em enganação, entendeu? Isso ninguém fala, né? Todo mundo só mostra argumentos, tá? O sofismo, não, mas para Schopenhauer isso só tem sentido porque realmente toda dialética é assim. A dialética não produz nada de bom em si mesma, né? Ela só serve para enganar o outro. Se ela serve para enganar o outro, então é isso mesmo. Daí você tem que aprender essas regras para saber quando está te enganando, tal, para você não ser passado para trás, ok? Então vamos lá para cada uma. São no total 38 estratagemas, né, que Schopenhauer justamente vai tratar, né? Primeiro, uma ampliação indevida. Então quando eu quero atacar algo, né, eu pego uma afirmação dessa pessoa, do meu oponente, e amplio. Quando eu amplio algo, ela fica muito mais fácil de ser atacada. Então, se eu, por exemplo, estou num debate e eu critico, por exemplo, certas atitudes históricas de judeus, né, ao longo da história, na Espanha eles fizeram coisa errada, eles faziam usura, eu estou criticando um elemento pontual dele. O que o meu oponente pode fazer para me desestabilizar? Ele pode falar o seguinte, para você todos os judeus são ruins, logo você é antissemita. O que eu tenho que fazer para me defender? Não, eu não estou dizendo que todos os judeus são ruins, eu estou dizendo que alguns judeus fizeram coisa errada em determinado período histórico, ponto. Eu volto a especificar, assim eu me defendo. Mas se eu amplio devidamente, eu já causo esse efeito. Eu torno a tese do adversário mais fácil de ser atacada, de ser impugnada. Então, essa é a primeira tese. Questão de racismo. Há casos aqui, bom, existem muitos casos de racismo no nosso país, isso é uma lástima, mas muitas vezes isso é exagerado. Então, a pessoa, para querer taxar o Brasil de um país que é racista estrutural, pega casos isolados e amplia, né? E a partir daí pode sair por aí falando, o Brasil é um país racista, um país que persegue, né, as minorias, assim por diante. Então, essa é a primeira tática, o primeiro estratagema. A segunda, homonímia sutil. Então, por exemplo, a palavra competência. Né? A palavra competência, no sentido jurídico, é a competência de julgar. Né? Mas eu posso chegar alguém para ela e falar, você é incompetente, isso vai ser um xingamento. Se um advogado na peça, por exemplo, utiliza incompetente nesse sentido, muitas vezes a outra parte pode argumentar dizendo que aquele advogado estava ofendendo o juiz, estava chamando de incompetente, mas não, está dizendo que ele é incompetente no sentido técnico, jurídico da coisa. Então isso pode ser utilizado em outros contextos para desestabilizar a tese adversária também. Né? Usar dessa homonímia, né? De modo sutil, claro, para justamente, em outro contexto, em outra situação, que não aquela que o adversário queria efetivamente, queria dizer quando ele propôs a sua tese. Né? Mudança de modo. Às vezes eu falo algo, a pessoa fala algo, e é tomado pelo adversário como se fosse absoluto. Né? Então, por exemplo, né? Às vezes uma pessoa fala que, bom, em tal século as pessoas acreditavam no terraplanismo por causa que havia alguns cálculos matemáticos que justificassem aquela crença. Disso, o meu oponente já vai discutir, você é terraplanista. Não, eu só estou dizendo que em tal época, né,
Algumas pessoas acreditaram nisso porque tinha algumas razões matemáticas que depois foram refutadas. Eu não sou terraplanista. Eu estou dizendo que o terraplanismo em si, em um determinado momento, foi também embasado pela lógica, ainda que eu não seja efetivamente. Então, veja, eu falo de algo de modo relativo, né? De modo algum eu sou terraplanista, estou citando um exemplo de por que algumas pessoas acreditaram no terraplanismo uma época, e a partir de então, né, eu sou taxado de terraplanista de modo absoluto. Não, então você é, porque, entendeu? Então, se eu falar algo de modo relativo, mas o meu adversário toma como algo absoluto, eu devo novamente, né, para me defender, especificar, esclarecer que não é assim que eu quis dizer, né, de modo relativo no absoluto que eu estou falando. Não estou defendendo isso a ferro e fogo, não, em certo contexto e tal, né? Pré-silogismos, isso daqui é uma estratégia que você vai basicamente fazendo, né, vai confundir o seu adversário, né, ao longo do debate, fazendo aceitar diversas premissas, né, confusamente, de modo que ele não perceba até que ele seja conduzido à conclusão que se queira chegar, né? Então é um processo mais complicado, mais sutil, mas você vai fazer ele aqui e ali aceitar certas premissas que você quer que ele aceite, né, que vão chegar a uma conclusão que é favorável a você, e ele nem está percebendo. No final, você dá o arremate final e você vence a discussão, né? Ainda há o uso intencional de falsas premissas, né? É o que a gente chama de argumentação ex concessis, né? Então, a partir daquilo que o adversário já considerou no debate, né, inclusive de modo de homem, né? Ou se você vê que ele está, inclusive, querendo rejeitar suas premissas verdadeiras porque ele vê que vai levar a conclusões que vão ser contrárias ao que ele quer, você lança então uma falsa, né? Para ver se ele aceita. Então, se ele aceitar, você também pode depois usar isso. Não, então, peraí. Então, você não está justamente discordando de tudo, né? Você está discordando aquilo que você quer, porque isso aqui é falso, né? Então, essa é uma estratégia. Existe ainda a petição de princípio oculta. Essa petição de princípio é, por exemplo, muito utilizada no darwinismo, né, no conceito de seleção natural. Eles vão dizer o quê? Olha, os indivíduos mais aptos geram maior descendência. E você devolve a pergunta, mas por que eles vão gerar maior descendência? Porque eles são mais aptos. Ponto. É uma tautologia, um raciocínio circular, né? O Ouroboros, aquela cobra que morde o próprio rabo, né? Fechado em si mesmo. Não vai ter muita discussão, não vai ter como refutar, né? Então, tem estrutura semelhante a um pleonasmo, certo? Bom, perguntas em desordem, fazer várias perguntas, tal, de modo embaraçoso, isso confunde a cabeça do adversário, né? Incolerização, se é um cara que tende a ira, se é um cara, deixa ele, provoca um pouco ele e tal, e isso ajuda a desestabilizar ele, não vai argumentar com você de modo racional. Mesma coisa também, perguntas em ordem alterada, né? Enfim, pista falsa. Então também, mesma coisa, se o advogado, se a outra parte está negando, né? O adversário está negando muitas de nossas premissas, enfim, todo o nosso raciocínio, então a gente vai lá e justamente propõe o contrário do que a gente quer, ou até propõe então uma premissa falsa tal, e vê o que ele faz, se ele vai aceitar, se ele vai negar também, né? E se ele nega o contrário, então daí a gente pode concluir, não, então beleza, então você afirmou aquilo que eu disse antes, só está negando por negar, não porque você quer a verdade, né? Então esse é outra estratégia também, isso acontece muito interrogatório. Salto indutivo, daqui já é o contrário da ampliação indevida, aqui já por casos isolados também, a gente já quer deduzir uma verdade abstrata e geral, né? Então, um determinado medicamento foi testado em 4 pessoas, deu certo, logo eu já concluo que ele é cura para o câncer. Não, então eu preciso, não é assim, não é porque em certos casos deu certo que ele vai ser o remédio universal, não, tem que ver realmente se ele vai se aplicar a outras situações, né? Então, não posso ser por aí tirando conclusões de certos casos específicos, né? Manipulação semântica. Né? Então, algo que é justamente abstrato e sem nome próprio é denominado por um nome ou metáfora que mais foi a posição do sujeito envolvido na discussão. Também é, de certo modo, uma petição de princípio, né? Uma petícia ou princípio oculta, de certo modo. Então, por exemplo, na questão do MST, né? Em vez, o jeito disso para atacar esse tipo de movimento, em vez deles falarem, é movimento social, como diz a esquerda, eles vão dizer, não, é movimento terrorista. Então, eu designo a palavra pelo nome, né, negativo que eu quero dizer, né? Então, essa manipulação semântica também é bem utilizada, né? Enfim. Ainda existe a alternativa forçada, isso é muito usada na época de eleições, né? Se você não quer, então, tal candidato, você vai votar nulo, então você quer comunismo, então você quer fascismo, né? Se você não é Bolsonaro, então você é petista, ou vice-versa. Então, isso é bem utilizado. Então, a pessoa rejeita uma coisa e você propõe, então não é isso que você quer, então você vai cair nisso. Mas é uma alternativa que é forçada, a pessoa está utilizando isso como estilo retórico para te pegar na discussão.
falsa proclamação de vitória, né? 14ª. Então, assim, a conclusão eu proclamo demonstrada, né? A conclusão que eu queria chegar, enfim, ainda que sequer ela foi, né, 100% comprovada aí por meio da argumentação e do debate. A famosa fallacia non causa ut causa, né? Então, eu simplesmente, a partir de certas premissas que eu lancei, que não estão concatenadas logicamente, a partir delas eu deduzo uma conclusão. Se eu conseguir fazer isso e tiver uma certa força e presença no debate, eu venço o debate. Mas eu meio desonesto, porque eu não provei 100% a veracidade delas, entendeu? Tampouco o adversário às vezes admitiu. Então aqui é aquela sutileza que o argumentador desonesto vai ter, né? Então é justamente isso, né? Trata como prova aquilo que não é prova. Existe ainda a anulação de paradoxo, né? Então, se apresenta uma proposta paradoxal, enfim, que é difícil de obter comprovação, né? Então, nós propomos ao adversário que ele aceite uma proposição correta, que não é evidente também de todo, e a partir de então nós prosseguimos com a demonstração. Caso ele aceite, nós arrematamos a conclusão, né? E caso ele recuse, justamente no meio da demonstração, a gente reduz, né? Faz a redução ad absurdum e a gente vence, né? Enfim, na prática é uma continuação dessa falsa proclamação de vitória, né? Existe o famoso argumento ad hominem, o ex concessis, né? que ele justamente consiste na demonstração, né, da incoerência do oponente com o secto que ele pertence, com o seu grupo, com a sua ideologia, né, e assim por diante, né? Justamente naquilo que ele afirmou ou concedeu em debate, né? Então isso é muito comum, nessa questão dos esquerdistas, por exemplo, apoiarem a Palestina. Então eles defendem um monte de coisa, direitos LGBT, né, feminismo. E daí a gente pergunta, então por que vocês estão apoiando um grupo terrorista islâmico que é justamente favorável, né, à morte de homossexuais, que é extremamente patriarcalista, enfim. Então a gente parte do pressuposto que aquela pessoa está inserida naquele grupo, que ela pensa como aquele grupo, e a partir de ações delas que são contrárias, né, ou de afirmações dela também que são contrárias aos princípios mesmo do grupo que ela está inserida, a gente refuta. Então, então como você, então, justamente defende a Palestina, que é um país, né, muçulmano, enfim, religioso, patriarcalista, se você é feminista e tal, né, ateu. Então, dentro a gente mostra que os princípios dele, ou a afirmação dele está contrária aos princípios do secto que ele pertence. Também são muito utilizados. Existe ainda a distinção de emergência, né? Então, aqui é o adversário, caso ele se oponha à nossa tese, a gente faz uma distinção, né, naquilo que defendemos, que não havia sido lembrada anteriormente ao debate. Então, tem que ter essa sutileza. No meio do debate, se houve alguma tese que o adversário citou, também a gente faz uma distinção para poder salvar, né, o nosso argumento. A mutatio controversia intencional, né? Nós mudamos de assunto quando vemos que o adversário está vencendo a discussão, trazemos para outro campo, a famosa tergiversação, né? Tergiversa, o sujeito desvia, tal, se esquiva, né? Bom, existe em outro estratagema que é a fuga do específico para o geral. Então, às vezes a gente não sabe atacar a tese adversária em suas minúcias, né, em suas precisões, então a gente ataca o seu âmbito geral. Então, às vezes eu discordo de uma hipótese física, né, de uma hipótese científica, enfim, de um dado qualquer que seja, jurídico, né, sociológico, mas eu não vou ter um outro dado oposto ao que o sujeito está apresentando. O que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso, né, dar argumentos de ordem cética, por exemplo. Posso começar a questionar o saber humano, né? Então, será que é realmente isso mesmo? Qual a nossa capacidade? Como você conseguiu fazer essa pesquisa em tais condições, tal? Até que ponto ela reflete a realidade? Então, você atacando, né, algo mais genérico, da qual aquele dado está inserido, seja ciência geral, da qual ele se insere, seja o escopo dele, né, você consegue fugir, então, dessa especificidade e atacar também o adversário, né? Também o 20º, o uso de uma premissa falsamente aceita, né, igual se decorreu de outros estratagemas anteriormente demonstrados, falados, né? Então, a partir do momento que o adversário aceita uma falsa premissa, você consegue afirmar. Então, você não está preocupado aqui com a verdade nesse debate, né? E a partir daí conduzir o oponente a aceitar a sua conclusão, né? Preferência ao sofisma, né? Muitas vezes demonstrar a verdade, ou, né, fazer o adversário chegar à conclusão que você quer, mas por meios realmente mais corretos, mais verdadeiros, vai dar muito trabalho. É mais fácil você fazer o sofisma, devolver com outro argumento, seja ad hominem, seja, enfim, de ordem mais sofismática mesmo, né? Então, por exemplo, né, um anticatólico, enfim, comunista, chega e diz, olha, a igreja matou milhões de Inquisição.
eu devolvo para ele, não, os comunistas mataram muito mais. Em vez de eu ficar provando, sempre num debate, é muito importante saber o que tem que se explicar e o que perde. É muito mais cansativo explicar. Então, em vez de eu ficar comprovando, mostrando, não, explicar o contexto histórico, por causa do catarismo, eram pessoas más também que a igreja combatia, que matavam mulheres grávidas, né, mostrar dados que mostram números mais reduzidos, enfim. É muito mais fácil. Tem toda a questão também de que geralmente era autoridade temporal que executava e não a própria igreja. É muito mais fácil eu devolver para ele isso. Não, vocês mataram muito mais. Só ver as mortes que os comunistas causaram, que os liberais causaram na história, que a Revolução Francesa causou. Entendeu? Então você encurta o seu esforço, né, de demonstração. Existe ainda a falsa alegação de petição de princípio, né? Então, às vezes realmente o raciocínio do adversário está certo, mas aí eu alego, não, tem uma petição de princípio aí, mesmo que não tenha. Né? Novamente, se eu tiver essa presença no debate, eu consigo vencer, de certo modo assim, né? É um meio mais desonesto esse. Né? Induz ao exagero, né? Então obrigo o adversário ao exagero de uma verdade, né? Que pode ser certo em certo contexto, né? Mas depois eu ataco esse exagero e refuto a tese inteira. Já na defesa, né, se estou me defendendo, né, temos sempre que restringir a nossa tese e esclarecer, né, especificar aquilo que a gente disse. Né? Então, por exemplo, assim, os liberais defendem a liberdade de mercado, eles falam muito disso. Tá? Eu posso induzir ele a exagerar e defender a liberdade de expressão completa também, a liberdade de mercado, inclusive de drogas, de venda de coisas imorais. Então, e aí, a partir de então eu falo, o que você está defendendo vai levar isso, vai levar a liberdade completa, a anarquia, é isso que você quer? Então, o que o sujeito para se defender vai fazer? Não, mas mesmo a liberdade que eu defendo é moderada, ela não pode ser absoluta, ela tem que, entendeu? Então, isso também pode ser muito bem utilizado. Falsa redúcio absurdo, né? Eu retiro das proposições do oponente as suas piores consequências, né, de modo falsificado, né? E assim eu os refuto indiretamente, né, por meio da pagode que fala, né, dessa refutação por meio das consequências mesmo, né, de modo indireto, inclusive. A falsa instância. Então, eu cito somente o exemplo em contrário, né, que muitas vezes é até falso, para derrubar a tese inteira do adversário ali. É um exemplo que muitas vezes não se encaixa, mas que tem que ser bem compreendido dentro do seu contexto também, e assim eu derrubo a tese adversária. O retórico argumente, né? A gente usa o argumento que o adversário iria usar contra você, né, contra ele mesmo. Então, por exemplo, assim, né, na discussão entre pai e mãe, você às vezes fala, ele é só um jovem, ele não merece ser castigado. E aí eu devolvo, não, é por isso mesmo que ele é jovem, que ele merece ser castigado. Então, provocar a raiva, novamente, também, certos insultos, se desestabiliza o adversário, tá? Ele não vai conseguir raciocinar com a razão e te refutar. Ad auditórias, né, para os ouvintes, né, objeto algo invalidamente, de modo que somente o oponente mais culto vai conseguir refutar, mas não o povo, né? Então, assim, se eu digo, por exemplo, para todo mundo no público, a Inquisição matou milhões, tá? Até o oponente, né, provar que é o contrário, ele vai se desgastar muito, ele vai mostrar dados, o que o povo vai compreender? Justamente isso. Não, a igreja é malvadora, tá, matou milhões. Por quê? Vai ficar difícil para o oponente meu que conhece, que é mais culto, explicar toda a situação verdadeira. Né? Então, muitas vezes convém você jogar para a plateia também, você lançar coisas que são fáceis, que a plateia vai compreender, ainda que o seu adversário, inclusive, possa até vencer o debate, a plateia não vai ter parecido. Você está jogando para o seu público, para a sua plateia. Entendeu? O desvio, né? Tergiversação também, desviar de assunto, né? A gente foi refutado, desvia, vai para outro e continua o debate, entendeu? Tem que ser de modo sutil, claro. Argumento ab autoritate ou ad verecundiam, né? O argumento de autoridade, uso de autoridade, citações em latim, citações em línguas estrangeiras, né? Ainda que falso, inclusive, de filósofos, enfim, tudo isso dá um floreio retórico maior para o seu argumento, né? Ignorância presumida. Funciona quando o sujeito, quando aqui se está debatendo, né, ou o sujeito que se debate é muito culto. Se você é muito culto e você diz ignorar uma coisa, né, eu não sei disso que você está falando, mas realmente é um cara que às vezes é um doutor, é um cara enfim, bem popular, bem quisto, bem renomado, as pessoas vão respeitar e vão entender que essa ignorância dele é justamente justificada. Se ele não sabe é porque realmente isso daí não deve ser levado em consideração. O que a outra parte tem que fazer para se defender? Né? Mostrar que não, que aquilo é importante sim, que, olha, né, simplificar um pouco a argumentação dela, entendeu? Mas essa ideia da ignorância utilizada como prova de verdade, ela pode ser utilizada. E no Brasil isso é muito usado. Né? Então a pessoa que ela é uma doutora tal, né, ela fala que não sabe,
o povo vai entender que realmente aquilo não é importante, que aquilo ali deve ser desprezado, né? Mas a outra parte que está argumentando tem que explicar melhor daí aquilo que ela trouxe para o debate. Rótulo odioso, né? Então isso tem muito também. Então, às vezes eu critico alguns aspectos do capitalismo, eu já sou taxado de comunista, né? Fulano defende, né, às vezes alguns aspectos de uma moral conservadora, o que a esquerda vai lá e faz? Não, você é nazista. Então você taxa um rótulo odioso, né, que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa propõe, só para já estigmatizar, né, ao longo do debate. Negação da teoria na prática, isso ocorre muito, né, o direitistas fazendo com relação aos marxistas, né. Então, assim, olha, se o que Karl Marx pregasse fosse certo, fosse verdadeiro, daria certo na prática. Na prática ocorreu, foi um regime totalitário, foi. Logo a teoria também está errada. Então, se a prática dá errada, a teoria também está errada, né? Porque realmente o natural é que teoria e prática, né, enfim, se harmonizem perfeitamente. Resposta esquiva, né? Então, se você lança o argumento, você percebe que o seu oponente está se esquivando, é porque está incomodando ele. Então você retorna aquilo ali, né? Manter o tema que está incomodando em foco, né? Não deixar que ele desvie, porque é sinal que isso incomodou. Persuasão pela vontade, demonstrar que determinada tese do adversário, justamente, contraria os seus próprios interesses, do seu grupo, da sua religião, da sua seita, enfim. Então, às vezes você está num debate com o marxista, mas você está defendendo as pautas identitárias. Se você conseguir demonstrar para ele que, olha, não, pautas identitárias hoje são financiadas e interessam, inclusive, mais ao sistema capitalista internacional, aos grandes burgueses que você justamente diz lutar contra, né? Então, para você fazer a sua revolução, você tem que lutar contra as pautas identitárias, não ficar a favor. Justamente porque você, inclusive, é um comunista, você tem que pensar assim. Então, se você mostra para o sujeito que o que ele pensa está contra os próprios ideais dele, aí você convence ele mais facilmente, né? Discurso incompreensível. Então, desconcerta o adversário também por meio de floreios retóricos, palavras muito elegantes, né? Palavras muito formais. Isso no meio jurídico também é muito comum, né? Palavras até mesmo que sejam incompreensíveis, enfim, né? Um certo pedantismo, né? Existe ainda um penúltimo estratagema, que é o tomar a prova pela tese. Então, se eu tenho uma tese, eu vou ter meios diferentes de provar, de demonstrar essa tese. Algumas demonstrações são mais fáceis, são mais conformes à realidade, outras demonstrações vão ser falsas, nem por isso anulo a tese inteira, né? Então, por exemplo, né, a existência de Deus, ela pode ser provada, por exemplo, pela prova ideológica de Santo Anselmo, que é aquela ideia de que Deus existe por quê? Porque imagina que eu possa pensar algo que seja maior do que tudo que existe, né? Se eu posso pensar nisso é porque existe, então existe um Deus, né? Mas eu posso também pensar no unicórnio e por isso o unicórnio existe na realidade. Então, um ateu facilmente atacaria, né, esse método de demonstração da existência de Deus. O que eu tenho que fazer, então, é demonstrar o meio de prova verdadeiro. Não, então existe assim como o de São Tomás, essas sim irrefutáveis, né? Então, minha tese eu mantenho, mas a prova, aí eu vou ter que reformular se o adversário souber realmente atacar essa prova, né? Então, a partir daí, no debate, ele refutaria a tese inteira, né? E por fim, é o último meio, o desespero mesmo, quando realmente o adversário está perdendo completamente o debate, é o argumento ad persona, ele xinga a pessoa mesmo, né? Não é nem ad hominem. O ad hominem é diferente ainda, porque o argumento ad hominem, né, busca demonstrar as contradições existentes entre certas teses do oponente com aquilo que ele acredita, com o grupo dele, enfim, né, com o que ele considerou no debate, né, ex concesse, né, o seu século, enfim, o grupo que ele pertence, o seu século de caráter religioso, ideológico ou político, enfim, que ele pertença, né? Mas o argumento ad persona busca atacar a pessoa mesmo do oponente, seus efeitos físicos, enfim. Então é um desespero completo, né? Ante a derrota intelectual no confronto. É a última carta a ser jogada ali, né? Então esses foram os estratagemas, né? Espero também ter compreendido a relação deles com a filosofia de Schopenhauer. Ele só tem sentido na sua filosofia, né? Porque para o Schopenhauer tudo isso era uma grande enganação. Não há sentido na dialética em si mesma, ela é somente arte de enganar. E a partir de então é por isso que ele vai ensinar, né, ele vai descrever como são usados esses estratagemas, né, nessa arte de enganação. A gente sabe que a dialética, ao contrário, ela leva à verdade, nós cremos, né, que há uma verdade em todas as coisas, né, e que é possível a nossa inteligência compreendê-la, né, mas assim permanecem úteis para quando a gente realmente vê quando o sujeito está querendo, né, nos enganar ou quando é realmente um caminho mais fácil para convencer alguém, né, de alguma coisa.